Muito bom dia. Hoje é domingo. Domingo é dia de nós falarmos de Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre como a gente continuar seguindo Jesus quando ele não faz o que a gente espera, né? E vamos começar então o dia de hoje com uma pergunta bem sincera. Você já se decepcionou com Deus? Não no sentido ali da gente deixar de crer, mas no sentido de estar esperando algo e aí Deus vai e faz tudo diferente. Nós oramos, nós fazemos as nossas orações, nós confiamos, nós acreditamos que Ele agiria de uma maneira, mas aí Ele age de outra, faz totalmente diferente do que a gente pensava, do que a gente queria, do que a gente desejava. E lá no fundo surge algo dentro da gente difícil até de admitir. Tipo assim, eu não esperava isso. Bom, hoje vamos falar sobre seguir Jesus quando ele não corresponde às nossas expectativas, porque essa é uma parte da fé que quase ninguém gosta de discutir. Vamos então ver o que nos diz lá em João, capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eu vou repetir. João capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Esse versículo ele é bem forte. Pessoas que seguiam Jesus ali foram embora. E essas pessoas foram embora não porque Jesus deixou de ser poderoso, mas porque ele disse algo que não encaixava nas expectativas deles. Muitas vezes nós seguimos Jesus com expectativas ali não declaradas, coisa só nossa. Nós esperamos, por exemplo, que certos problemas desapareçam da nossa vida. Nós esperamos muitas vezes que certas portas se abram, porque nós queremos que aquelas portas se abram. Nós queremos que certas orações sejam respondidas da nossa forma, do nosso jeito, do nosso tempo. Nós também esperamos que o caminho seja mais leve. E quando não acontece assim, aí sim a nossa fé é testada. Não é a existência de Deus, e não é a existência de Deus que entra em crise. É a expectativa que nós criamos sobre ele. Nós temos que ter em mente que Jesus ele não se molda às nossas projeções. Ele foi, é e sempre será o mesmo caráter. Ele não vai mudando conforme os nossos desejos. Lá em João capítulo 6, o povo estava com fome, o povo queria pão. Jesus fez um milagre. Mas aí depois Jesus começou a falar sobre entrega, Jesus começou a falar sobre renúncia, Jesus começou a falar sobre profundidade espiritual. E foi aí que muitos disseram: essa palavra é dura, porque eles queriam o benefício e eles não queriam a transformação. E é aí que vem aquela pergunta central: será que nós seguimos Jesus pelo que ele faz ou por quem ele é?
Mas se nós tivermos uma fé madura, nós continuamos seguindo Jesus, mesmo sem nós entendermos nada. Pedro respondeu ali algo poderoso quando Jesus perguntou se eles também queriam ir embora. Pedro disse assim: para quem iríamos? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro ali, ele não disse que entendeu tudo. Ele disse que sabia quem Jesus era. E essa é a diferença. Fé infantil depende de explicações, mas a fé madura, ela depende de uma convicção. Quem é Jesus? Se nós sabemos quem é Jesus, por que a dúvida? Porque ele não existe para cumprir os nossos roteiros. E talvez a maior frustração espiritual seja quando nós percebemos que Deus não está seguindo nosso plano. Ele não é um personagem da nossa história. Nós é que somos partes da história dele. E isso exige rendição. Quando as nossas expectativas são frustradas, nós temos apenas duas escolhas: reinterpretar Deus ou aprofundar a nossa confiança. Permanecer confiando em Jesus, confiando em Deus, não significa que a gente vai entender tudo. Significa que a gente decidiu continuar. A gente decidiu continuar mesmo quando o cenário não corresponde ao que nós imaginamos. Talvez o que nos chama, talvez o que nós chamamos de decepção seja um processo de amadurecimento. Porque Deus, ele vai ali removendo as expectativas erradas para fortalecer a nossa confiança verdadeira. Ele não está destruindo a nossa fé. O que Deus faz, ele vai refinando a nossa fé. Então hoje, eu os convido a juntos nós refletirmos. Existe alguma expectativa que nós criamos sobre Deus? Nós temos seguido Jesus pelos resultados ou pela pessoa que Ele é? Se Jesus não fizer do jeito que nós queríamos, nós vamos continuar? Pois é. Essas perguntas são profundas, mas essas perguntas também são libertadoras. Vamos responder então a essas perguntas com bastante sinceridade. E a seguir, vamos fazer a nossa oração. Como quem entrega não apenas problemas a Jesus, mas também entrega todas as expectativas, mas faz isso com confiança em quem Ele é, não no que Ele vai fazer, não no tempo que Ele vai fazer. Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu criei expectativas. Eu esperei pelas respostas que eu queria. Eu esperei pelos caminhos que eu queria. Eu esperei pelos resultados que eram meus desejos. E quando as coisas não aconteceram assim, eu fiquei confuso, muito confuso. Mas hoje eu escolho confiar em quem Tu és, não apenas no que eu gostaria que fizesses.
Se minha fé precisa amadurecer, eu te peço, amadurece. Se as minhas expectativas precisam ser ajustadas, ajusta. Eu não quero te seguir apenas quando eu entendo. Eu quero te seguir porque tu és o meu Senhor. Mesmo quando eu não compreendo tudo, eu quero permanecer em ti, no fundo do meu coração. Amém. Se hoje nós percebemos que as nossas expectativas não se cumpriram como nós imaginávamos, como nós desejávamos, nós precisamos lembrar: Jesus continua sendo quem Ele é. Ele não vai mudar porque nós precisamos que as coisas sejam do nosso jeito. O caráter de Jesus é imutável e é por isso que nós precisamos confiar nele. Tenha um excelente domingo, um domingo abençoado. E se Deus permitir, eu te espero aqui amanhã, para nós começarmos uma nova semana com a Bíblia sem complicação, firmando a nossa fé dia após dia. Nos vemos amanhã. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre. Nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.